Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos continuar falando aí do tema da semana passada, adoção. Vou começar com uma metáfora, joias devolvidas. Narra a antiga lenda que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. A mãe sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente. Como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo-o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece, rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, no final de tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse seu banho e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois, estavam ambos sentados à mesa. Ela lhe perguntou sobre a viagem e logo ele perguntou novamente pelos filhos. A esposa, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale. Resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas, jamais vi algo tão belo. O problema é esse, ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim, são maravilhosas. Pode até ser, mas não lhe pertence, terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las e eu ajudarei. Faremos isso juntos, hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda e durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se foram. O rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta nem desespero. Os filhos são joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que os ajudemos a burilar-se. Não percamos a oportunidade de enfeitá-las de virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-las a Deus, que possam estar ainda mais belas e mais valiosas. Bom, gente, então vamos aí falando do nosso tema de hoje, adoção. Vou começar falando aí de algumas dicas práticas para os pais. Responda às perguntas dos filhos sobre seus pais biológicos com simplicidade, honestidade e informações básicas. Explicar o que é preciso para uma mãe biológica e um pai biológico criar um bebê. Proporcionar informações aos filhos sobre seus pais biológicos, tais como características físicas, interesses e outras qualidades. De outra maneira, gente, a criança se sente nula e preenche os espaços em branco de forma imprecisa, distorcida e negativa. Por exemplo, você tem que dizer à sua filha que o pai dela era muito alto, um bom aluno, gostava de ficção, tinha olhos azuis e cabelo loiro. Os filhos também podem perguntar: vocês conheciam eles? Normalmente, responder com honestidade é melhor. Então você pode dizer: não, nunca encontramos seus pais biológicos, mas podemos falar um pouco sobre eles. Ou sim, os encontramos uma vez e eles eram, e fala as características. Tinham os cabelos castanhos, eram baixinhos e por aí vai.
Não dê informações que podem ser desnecessariamente perturbadoras e inúteis. Por exemplo, a criança não precisa saber que foi concebida sob circunstâncias violentas, ou que sua mãe biológica foi abandonada por seu pai biológico quando ele descobriu que ela estava grávida. É importante para a criança saber de algumas circunstâncias específicas de sua adoção. Por exemplo, seria útil para o seu filho saber que sua mãe biológica estava tentando educá-lo sozinha e que descobriu que não conseguiria dar o melhor para ele. Por isso, ela decidiu entregá-lo para adoção. Seu filho pode perguntar: por que eu cresci na barriga de outra pessoa? Uma boa resposta pode ser: filho, alguns pais adotivos, mesmo sendo boas pessoas, não são capazes de serem pais biológicos, porque é difícil seus corpos produzirem um bebê. Outra resposta poderia ser: às vezes, os pais só querem adotar uma criança porque há muitas crianças maravilhosas prontas para serem adotadas. E, finalmente, as crianças frequentemente perguntam: eu nunca vou conhecer meus pais biológicos? Esta não é uma questão fácil para muitos pais. Encontramos uma resposta simples que muitas vezes funciona melhor, que é a seguinte: talvez algum dia, quando você for adulto. Alguns conhecem seus pais biológicos, outros não. Esta é uma decisão que os filhos adotados podem tomar quando crescerem. Bom, gente, essa é a resposta. Tenha cuidado ao dizer que os filhos foram escolhidos, entre aspas. Pais adotivos são muitas vezes aconselhados a enfatizar que o seu filho foi escolhido e, portanto, muito querido. Isso é bom para os filhos saberem que são muito queridos, mas pode ser uma desvantagem supervalorizar o termo escolhido, ok? Isso pode exacerbar o sentimento de diferenciação que às vezes os filhos adotados têm. E isso também pode levar a criança a se sentir como um objeto que foi indicado para os pais. Além disso, qualquer filho biológico pode sentir ciúmes porque não foi escolhido. Comemorar somente um aniversário é melhor. Pais adotivos às vezes são incentivados a comemorar 2 aniversários dos seus filhos em vez de um. O dia do nascimento, e o dia de adoção da criança. Nós, psicólogos, geralmente recomendamos que apenas o dia de nascimento seja comemorado. Isso é consistente com o que a família faz e destaca as semelhanças dos filhos, não suas diferenças, ok? Portanto, comemore apenas um aniversário, ok? É melhor. Mantenha viva a herança cultural do país de origem dos filhos, quando se tratar de uma adoção internacional. É enriquecedor e interessante para todas as crianças conhecer outras etnias. Expor outra cultura é ampliar a família inteira e ajuda o filho adotado a se sentir em casa. Crianças apreciam ter em suas casas objetos nativos de seus países de origem, tais como uma peça de cerâmica, um artigo de tecelagem, ou alguma coisa com o nome da cidade ou do país de onde vieram. Os pais também podem pegar um mapa ou uma bandeira do país de origem do filho, lerem juntos sobre este país e aprender sobre a comida e as práticas culinárias. Comer em um restaurante étnico também é divertido. Algumas comunidades têm grupos de crianças adotadas de países específicos. Esses grupos oferecem à criança a chance de encontrar outras crianças de seu país de origem e ajuda a manter vivas as suas tradições e culturas. Como sempre, moderação é a chave. Supervalorizar as diferenças culturais pode levar a sentimentos de separação em vez de sentimentos de satisfação e conexão. Cada ponto de equilíbrio da criança é diferente, exigindo sensibilidade por parte dos pais. A maioria das crianças é mais feliz quando os pais mantêm um caderno de recados especificamente para elas.
Preencha o caderno de recados com todas as habituais fotos e recordações que os filhos e a família acumularam juntos e retratam suas vidas como uma família. Para os filhos adotados, o caderno poderia conter também as primeiras fotos disponíveis do filho, incluindo da pré-adoção, fotos de onde ele nasceu e das imediações, hospital, bairro, fotos do país de origem, da cidade, do estado ou da região. Uma criança que nasceu na China pode achar legal ver fotos do local onde nasceu e onde morava antes de ser adotada, bem como informações escritas sobre o seu local de origem. Mesmo um panfleto turístico serve. Existem muitas histórias que você não é capaz de dar a uma criança adotada. Por isso, é muito importante mostrar essas coisas que você tem da vida pré-adoção. Enfim, filhos adotados trazem muitas alegrias para as famílias. Eles trazem também, como fazem todas as crianças, momentos de preocupação e frustração, por continuamente ter disponibilidade de transmitir sua boa vontade para falar sobre muitos sentimentos que surgem à medida que os filhos crescem. Você vai encontrar o caminho mais fácil, mais rico e mais benéfico para todos, ok? Falamos aí hoje sobre adoção. Eu quero terminar o programa de hoje com uma metáfora. João e Mário. João era um importante empresário. Morava em um apartamento de cobertura na zona nobre da cidade. Naquele dia, João deu um longo beijo em sua amada e fez em silêncio a sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, seu trabalho e suas realizações. Após tomar café com a esposa e os filhos, João levou-os ao colégio e se dirigiu a uma de suas empresas. Chegando lá, cumprimentou com um sorriso os funcionários, inclusive Dona Teresa, a faxineira. Tinha ele inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, reuniões com vários departamentos da empresa, contatos com fornecedores e clientes, mas a primeira coisa que disse para a sua secretária foi: calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Ao chegar a hora do almoço, ele foi para casa curtir a família. À tarde, tomou conhecimento que o faturamento do mês superou os objetivos e mandou anunciar que todos os funcionários teriam gratificações salariais no mês seguinte. Apesar da sua calma, ou talvez por causa dela, conseguiu resolver tudo que estava agendado para aquele dia. Como já era sexta-feira, João foi ao supermercado, voltou para casa, saiu com a família para jantar e depois foi dar uma palestra para estudantes sobre motivação para vencer na vida. Enquanto isso, em um bairro mais pobre de outra capital, vive Mário. Como fazia em todas as sextas-feiras, Mário foi para o bar jogar sinuca e beber com os amigos. Já chegou lá nervoso, pois estava desempregado. Um amigo seu tinha lhe oferecido uma vaga em sua oficina como auxiliar de mecânico, mas ele recusou, alegando não gostar do tipo de trabalho. Mário não tinha filhos e estava também sem uma companheira, pois sua terceira mulher partiu dias antes, dizendo que estava cansada de ser espancada e de viver com um inútil. Ele estava morando de favor num quarto imundo no porão de uma casa. Naquele dia, Mário bebeu mais algumas, jogou e bebeu até o dono do bar pedir para ele ir embora. Ele pediu para pendurar sua conta, mas seu crédito havia acabado. Então armou uma tremenda confusão e o dono do bar o colocou para fora. Sentado na calçada, Mário chorava, pensando no que havia se tornado sua vida. Quando seu único amigo, o mecânico, apareceu após levá-lo para casa e, curando um pouco a bebedeira, ele perguntou a Mário: diga-me, por favor, o que fez com que você chegasse até o fundo do poço dessa maneira? Mário então desabafou: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum, tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu doente por falta de condições, eu saí de casa, revoltado com a vida e com o mundo. Tinha um irmão gêmeo chamado João, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais o vi, deve estar vivendo desta mesma forma. Enquanto isso, na outra capital, João terminava sua palestra para estudantes. Já estava se despedindo quando o aluno ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta: diga-me, por favor, o que fez com que o senhor chegasse até onde está hoje? Um grande empresário e um grande ser humano?
João, emocionado, respondeu: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu por falta de condições de pagar um tratamento, eu saí de casa, decidido que não seria aquela vida que queria para mim e para minha futura família. Tinha um irmão gêmeo chamado Mário, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais o vi, deve estar vivendo da mesma forma. Moral da história: o que aconteceu com você até agora não é o que vai definir o seu futuro, e sim a maneira como você vai reagir a tudo que aconteceu. Sua vida pode ser diferente. Não se lamente pelo passado. Construa você mesmo seu futuro. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um bom dia a todos. Até semana que vem. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente.